Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Bem, pessoal do nono ano, vamos começar a nossa aula, né? E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. O que eu vou fazer hoje? Como a gente já trabalhou todos os dados necessários para responder a atividade e talvez você já tenha respondido as atividades, hoje eu vou fazer uma correção. Vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês podem corrigir e verificar se está correto suas respostas. Vamos começar então com as correções. Veja só, eu fiz uma atividade, uma apostila diferente do livro, apenas essa questão. A outra, teve outra que eu adaptei, mas a gente vai explicar todas elas. Vamos lá, ó. Aqui é somente a questão de média. Veja só, no segundo bimestre, João alcançou as seguintes médias: 8,5, 7,3, 7, 7,5, 9,5, 9,5, 8, 7,2, 9. Bom, pessoal, nessa questão vocês vão apenas somar todos os resultados. Vocês vão somar todos os resultados, como eu fiz aqui, ó. Somei todos os resultados e dividir pela quantidade de resultados que tem. Quantas disciplinas tem? 10 disciplinas. E dividir por 10. Por que, professor, é 10? Porque são 10 resultados. Se fosse 20 resultados, seria o quê? A soma dos 20 aqui em cima e dividido por 20 resultados. A média aritmética é apenas isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos adiantar aqui o cálculo. Foi o seguinte que deu. 81,6 dividido por 10. 81,6 dividido por 10 dá 8,16. Pronto, pessoal. A primeira questão já foi. Vou fazer um pouco rápido, pessoal, para dar tempo a gente corrigir todas essas questões nesse vídeo. Não pode ficar um vídeo muito cansativo, mas se vocês tiverem dúvida, pode ir voltando no vídeo e ver mais de uma vez. Vamos agora para a segunda questão. Veja só. Leia a notícia. A compra dos materiais escolares deve ser feita após muitas pesquisas de preços. Em certo município, uma pesquisa constatou, por exemplo, que o preço de um modelo de apontador de lápis variava em até 3 metros. R$ 3, desculpa, entre diferentes papelarias consultadas. Ou seja, eu quero que você diga, essa variação de preço é a média, a moda, a mediana ou a amplitude? Veja só, o que é a média? A média seria o quê? O equilíbrio. Em média, quanto seria em cada papelaria, você ia conseguir a média. A papelaria com os mesmos preços chamaria de moda. A que tivesse o mesmo preço chamaria de moda. E mediana é aquele custo do meio, aquele que fica na ordem crescente, fica no meio, ou seja, seria a amplitude. Por quê? Porque a variação, ele ia variar até R$ 3, ou seja, amplitude. Por quê? Porque a amplitude é nada mais que a variação da estatística. É a diferença entre o menor para o maior, que é a variação. Seria o quê? Amplitude, pois... Por que seria amplitude? Pois corresponde à diferença entre o maior e o menor preço do apontador de lápis consultados. Ou seja, a amplitude é aquela diferença entre o maior preço e o menor. O maior valor da pesquisa e o menor valor. Ou seja, também podemos dizer que é a variação dos resultados, né? Pronto. Vamos agora para a terceira questão. Bem, pessoal, vamos agora para a terceira questão. Essa terceira questão, vamos começar a leitura e vamos observar aqui. De acordo com a Agência Nacional de Cinema, Cine, em 2017 o Brasil bateu o recorde de lançamentos de filme. Observe o gráfico a seguir, ou seja, aqui é um gráfico referente aos lançamentos de filmes brasileiros, ou seja, qual é o título do último filme brasileiro a que você assistiu.
Observe que é uma pergunta pessoal. Você vai ver qual é o filme que você assistiu apenas para descontração. Aqui já começa um pouco o nosso conteúdo. Que outro tipo de gráfico poderia ter sido escolhido para representar esses mesmos dados? Poderia ser tanto de barras, né? Esse aí é um gráfico de colunas. A gente poderia fazer o de barras, que o de barras seria esse aqui, ó, pessoal. Gráfico de barras. Ou poderia ser também, pessoal, o gráfico de linhas. Por quê? Porque ia ser assim, ó. 2011, um exemplo. 2011. Aí ia pegar 100, 100, né, pessoal? Aí depois 83. Aí sobe de novo lá para cima, 129. Depois desce um pouquinho, 114. Aí depois sobe um pouco mais, 133. Ou seja, dava para fazer o de linha. Esse aqui é o gráfico chamado de gráfico de linha. E esse aqui é o de barra. Ou seja, mais dois tipos de gráfico poderia ser feito para expressar essa estatística. Isso aqui é a letra B, pessoal. Bem, pessoal, para a gente conseguir, então, fazer essa letra C, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar e calcular a média, a moda e a mediana da quantidade de filmes lançados anualmente de 2011 a 2017. Primeiro, você tem que saber quais são esses valores que vocês vão utilizar. Vai ser esses resultados aqui, pessoal. Ó. Você tendo esses resultados, vamos calcular inicialmente a média. Como é que a gente calcula a média? A média é calculada da seguinte maneira. Você vai somar todos os resultados que tem e dividir pela quantidade de resultados. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Vai somar 100 mais 83 mais 129 mais 114 mais 133 mais 142 mais 158 e dividir por 7. Por que 7, professor? Porque 7 é a quantidade de dados que você tem. Observe. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, somando tudo vai dar 859 e vamos dividir por 7. Eu vou até botar entre parênteses, pessoal, que primeiro você vai somar todos os resultados e depois você vai pegar e dividir por 7. Se vocês forem fazer esse cálculo com a calculadora, vai dar 122,7. Vou até permitir o uso da calculadora para esse, mas é interessante não fazer porque na prova em si, às vezes você não vai poder usar a calculadora. Mas em casa você acaba usando, mas não pode acostumar que vai criar uma dependência, né? Então vamos continuar. Vamos agora calcular a moda. Se você observar, no nosso gráfico não existe nenhum número que se repete. Sendo assim, então, nós podemos dizer que nosso conjunto, olha só o que a gente pode dizer. Como nenhum número se repete, a gente vai simplesmente dizer que é um conjunto de dados amodal. Conjunto de dados amodal. Ou seja, por que, professor, amodal? Porque o A, pessoal, esse A aqui está representando não modal. Ou seja, amodal significa não modal. Ou seja, não tem uma moda. É uma estatística que existe uma variação que não tem aquele número que se repete mais de uma vez. Então, a gente chamamos de amodal. Vamos então para a mediana. Para calcular a mediana, pessoal, é importante vocês saberem de uma coisa. A mediana, para calcular, você tem que colocar os números de uma forma em forma crescente. Por quê? Porque você vai
ver qual é o número maior. Então vamos lá. 83, 100, 114, 129, 133, 142 e 158. A, a mediana, pessoal, o que, que você vai fazer? Você vai encontrar aquele número que fica no meio. Como é que eu faço isso, professor? Eu vou contar 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Observe que de um lado tem 3, do outro tem 3. Ficou apenas um número no meio. Como ficou apenas um número do meio, então a mediana será esse próprio número. Se for uma estatística que tem resultados ímpar, já vai ter esse número aqui no meio, tá vendo? Mas se for par, vão ser dois números. Aí você vai ter que somar e dividir por 2. Mas como nessa questão o resultado era ímpar, a quantidade de resultado era ímpar, então ficou esse valor. Vamos agora para a terceira questão. Qual é a amplitude dos dados apresentados e o que essa medida representa? Ou seja, o que, que você vai fazer? Você vai agora fazer a amplitude. Aqui agora é a letra C. D, desculpa, pessoal. D, amplitude. A amplitude nada mais é que diminuir 158 menos 83. Ou seja, o maior menos o menor número. A amplitude, na verdade, representa a quantidade de filmes lançados, o ano que teve maior filmes lançados, menos o menor filme lançado. A gente pode também, pessoal, vou fazer uma narrativa aqui para vocês colocarem no caderno. Veja só. Esse valor representa a diferença do ano que teve maior número de filme lançado no ano menos a que teve número lançado no... Pode ser simplesmente isso. Esse valor representa a diferença do ano que teve maior número de filmes lançados, né? De filmes lançados e o menor número de filmes lançados, ou seja, no ano. Então, podemos dizer que está encerrada a terceira questão. Essa questão acabou acumulando muito tempo de nosso vídeo. Vamos então avançar um pouquinho, pessoal. Bom, pessoal, veja só. A gente já começa a entender que a gente consegue fazer média, moda, mediana, amplitude. A gente sabe que se não tiver valor repetido, a gente diz que o conjunto é a modal. Então essa daqui já dá para vocês fazerem em casa, né? Provavelmente você já tinha feito essa daqui. Então eu vou avançar essa questão. Essa questão aqui, pessoal, como tem uma estatística para interpretar, eu vou fazer a interpretação e você vai então somente analisar comigo. Veja só, aqui tem um gráfico, nota dos candidatos com melhor classificação. Ou seja, é uma prova, né? Um concurso e a avaliação de 3 provas. Tem a específica, geral e prática. Aí, esses candidatos, qual obteve a maior nota na prova específica? Qual é o candidato que teve maior nota específica? João Souza, que teve 9,5. E na prova prática? Na prova prática foi quem? Foi Paulo Marques, né? Calcule a nota final de cada candidato. Ou seja, o que é a nota final? A nota final provavelmente vai ser feita da forma o quê? Média, né?
Ou seja, aqui, ó, quanto maior a nota final correspondente à média das 3 notas obtidas na prova, o que você vai fazer? Você vai somar esse mais esse, dividir por quanto? Por 3. Do mesmo jeito esse somado com esse, dividir por 3. Assim você vai achar a média de cada um. Soma os 3 e depois divide por 3. Então você vai achar a nota final de cada um. Determine a colocação de cada um desses candidatos do concurso e explique essa colocação. Ou seja, você vai colocar a colocação de cada um. E a explicação é que devido à média de cada um, ficou com fulano ficou com a nota maior, fulano ficou com a nota menor. Ou seja, você vai justificar usando a média. Vamos então, pessoal, essa questão aqui tem no livro. Só que existiu uma adaptação. O que eu fiz? O que acontece? Eu fiz apenas uma adaptação, né? Por quê? Porque essa adaptação foi feita para que vocês não precisem. Eu atualizei o gráfico. Provavelmente eu posso ter me passado na seguinte questão. Eu acabei atualizando o gráfico e não acabei atualizando esse resultado. Então, por que eu atualizei? Porque no livro tem de 95. Eu já trouxe mais avançado porque a gente já estamos no tempo, né, mais avançado. O que você vai fazer? O que é a mediana, pessoal? O que é o valor da mediana? A mediana em si é a organização, você pegar aquele número que fica exatamente no meio, após organizar o gráfico, após organizar nossos dados. O que você vai fazer? Vai 1,65 é o primeiro, depois tem 2,95. Pronto. Se observarmos, todos os valores da inflação indicados no gráfico, qual o valor mais próximo, mas é bom, importante dizer o que foi que aconteceu aqui nesse gráfico. Como eu acabei colocando os dados mais atualizados, eu acabei não colocando a alternativa correta, porque a alternativa correta exatamente seria 5,91, né? Mas o que acontece? Qual é o mais próximo? O mais próximo é 5,97. O mais próximo da mediana, mas a mediana na verdade seria o quê? 5,91. Não sei se vocês compreenderam. Por que não tinha 5,91? Não tinha 5,91 porque eu tinha atualizado o gráfico. Eu trouxe o gráfico mais atual, né? Eu acessei o gráfico em dia 21 de setembro para ter uns dados e acabei esquecendo de colocar aqui 1. Mas observe que a mediana é aquele número que está no meio. Desse lado aqui tem 10 e desse lado aqui tem 10. Pronto, vamos então para a próxima porque já estamos enrolando demais. Observe que todas essas questões é do mesmo jeito, né? Eu vou passar para esse oitavo aqui, pessoal. Qual o total de apartamentos do condomínio? Ou seja, você vai somar todas a quantidade de apartamentos. Explique como você calculou, ou seja, somei todos os valores. Quantos apartamentos tem um único morador? Ou seja, o que tem um único morador são 1. Quantos tem 4 ou mais moradores? Ou seja, 4 ou mais. Calcule a média, a moda e a mediana dos moradores. Ou seja, você vai calcular essa média, moda e mediana. Ou seja, você vai usar esses dados aqui, ó. Tá vendo? Vamos então para a próxima questão. Pessoal, vamos então para essa oitava. Essa oitava tem um modelo totalmente diferente. Eu vou explicar como funciona. Veja só. O que acontece? Ele informa que a média de uma turma são 32 anos de idade, né? E acontece que o mais velho dessa turma acabou faltando. E os 9 alunos, a idade média ficou de 30 anos. O que quer que vocês digam? É como se fosse assim.
Quando é 10 alunos, dá para fazer um equilíbrio da seguinte maneira: 32, 32, 32, 32. São quantos? 10. Ao todo vão ser 320 para dividir por 10. O que eu estou fazendo aqui? A média. Não estou dizendo que é exatamente todos têm essa idade, mas a soma das idades de todos deu 320. Aí dividiu pela quantidade de alunos que tem, que acabou dando 32. Só que agora são 9 alunos. Então, com 9 alunos, a idade média é de 30. O que vai ser? É como se eu tivesse feito uma soma em que deu 270 e eu dividi por quanto? Por 9. Ah, professor, por que foi 270? Porque um aluno faltou, tá entendendo? Observe, quando esse aluno faltou, a soma das idades de todo mundo foi 270. Quando ele estava, era 320. O que você vai fazer? Apenas dividir 320, subtrair 320 menos 270. Não entendi foi nada, professor. Então vou fazer o seguinte, eu vou apagar e vou explicar tudo novamente. Veja só, de uma forma metodológica diferente. Vamos entender o que é a média aritmética. A média aritmética é a soma de todos os valores. Você vai somar todos os valores. Soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Ou seja, para você encontrar o 32, ele somou um número por 10, e dividiu um número por 10, que encontrou o valor de 32. Qual é o número que eu divido por 10 que dá 32? É só ver que é 320. Que dividido por 10. Aí depois ele calculou 9 alunos. Então ele calculou com 9 alunos, que é a quantidade de resultados que ele vai ter é 9. Isso, não sabemos a soma e deu 30 anos. Qual é o número que eu divido por 9 que deu 30? 270. Ou seja, se você pegar então a 320, que é a soma de todos os alunos, se você subtrair por 270, vai encontrar o valor de 50 alunos. Porque fica 320 menos 270. Vai dar o quê? 50 alunos. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima semana. Agradeço a todos aí. Espero que tenha ajudado a vocês a fazer a atividade. Até a próxima.